Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre um gibi que foi uma grata surpresa leitura. Estou falando de Capitão América, Náufrago na Dimensão Z, publicado pela Panini, eu não lembro o ano, publicado pela Panini em 2018. Esse gibi aqui conta a fase do Capitão América na nova Marvel, ali em 2013. É do volume 1 ao volume 10, compilados aqui nesse encadernado, que foi uma dica do meu querido Thiago Brancatelli. A gente participa junto do Mansão Wayne, então sempre aí produzindo conteúdo. Ele me indicou esse gibi, que eu ainda não tinha ouvido falar muito bem dele, eu tava em dúvida se eu pegava ou não. E aí eu decidi pegar, peguei em promoção e ler, e foi uma grata surpresa porque ele é um gibi que tem seus defeitos, mas ele consegue fazer o leitor seguir na história. Eu acho que esse é o maior mérito desse gibi. Dando um breve contexto, Capitão América ele cai numa armadilha do Arnim Zola e vai parar numa dimensão criada pelo vilão, onde ele está criando lá réplicas humanoides manipuladas geneticamente, e ele quer o Capitão América para fazer os experimentos dele. Nessa realidade, o Arnim Zola tem uma filha e um filho que ele está gerando, que ele quer pegar os poderes do Capitão de aptidão física e passar para essa criança. No meio do processo, o Capitão se solta e fica lá junto do filho do Arnim Zola, que ele cria como um filho dele. É a premissa básica do gibi, e aí vai se desenrolando a história. É escrito pelo Rick Remender, desenhado pelo John Romita Jr. Eu sou muito fã do John Romita Jr., foi o que me levou a comprar essa edição, e é também um dos pontos altos desse quadrinho. A arte do Romita tá muito boa, só que ela oscila muito. Só que eu tava notando que não era bem o Romita, e isso tava me incomodando. Aí depois que eu terminei de ler, que eu fui ver os extras, que tem as páginas em preto e branco, eu vou até colocar pra vocês verem aqui, eu percebi que a colorização influencia muito nisso, mas a gente já vai chegar lá. Como eu falei, a trama, ela faz você seguir adiante. Então, eu terminava uma edição já querendo ler a outra, já querendo ler a próxima, vendo desenrolar. Isso realmente tem uma fluidez muito boa, tanto por parte do roteiro quanto pela arte. A arte realmente te induz a seguir adiante. E o que eu acho mais legal aqui é o exercício de imaginação que é um pouco esse gibi. Se você está vendo aqui, está preparado para leves spoilers. Nada muito roda a trama, mas eu vou falar algumas coisinhas aqui. O que o Rick Remender faz aqui é colocar o Capitão meio que em Apocalipse. Essa dimensão Z, criada pelo Arnim Zola, é muito parecida com o Apocalipse. Ele em si está muito parecido com um déspota como seria o Darkseid. E o visual da filha dele quando crescida tá muito parecido com o da Grande Barda, cara. É uma parada que, assim, não tem como desassociar. Então o Remender faz o exercício de imaginação que pra mim funciona muito bem aqui, até dá um peso maior pra esse gibi. Então, isso também é o mérito de colocar personagens novos como os filhos do Arnim Zola, que você se importa, você cria um fio narrativo pra eles que faz com que exista uma evolução do personagem. E esse é um grande mérito. Mas o que me incomodou, e no princípio mais ainda, né, antes da história engatar mesmo de vez, foi a caracterização do Capitão. Mas como eu falei, isso faz parte da nova Marvel de 2013, eu já não estava acompanhando tanto mensal, eu não sei dizer se o Capitão estava assim naquele momento, é tanto que ele tá com aquele uniforme um pouco mais parecido com o do Ultimate aqui, e ele tá muito sisudo, muito sério, ele tá um Capitão muito pesado, sabe? Como se tudo fosse um peso, uma dor pra ele, e isso fica um pouco carregado porque o Remender, ele bota muito recordatório, muita fala, então fica meio Sin City às vezes, sabe? Tipo, essa cidade está me corroendo aos poucos. É aquele negócio meio no ar detetivesco, que pra mim não combina tanto com o personagem, mas como eu falei, a trama vai seguindo uma linha que você vira ok, aceitável o que está acontecendo aqui. Mas isso fica cansativo em certos momentos, pela minha visão de caracterização do personagem. Pode ter gente que goste disso aqui. E justamente por conta dessa narrativa que ele cria, eu acho que ele exagera um pouco na sanguinolência, talvez, porque o Romita é um cara que ele é bom de desenhar luta, impacto, ele faz isso muito bem, ele dá um peso na arte do impacto dele. Só que aqui eu acho que pesa uma mão toda, não digo nem as lutas mais exageradas, assim, contra seres superpoderosos. Mas eu falo, tipo assim, o flashback dele com a mãe, aí o pai era um bêbado, aí a mãe apanha e fica com o rosto coberto de sangue. Aí ele apanha na rua quando era moleque, fica empapado de sangue também, a cabeça dele, sabe? Eu acho que tem um exagero aí. As coisas dentro da dimensão Z eu entendo que seja pra dar o peso narrativo, embora também tenha muito sangue, mas me incomodou um pouco. E aí eu vou voltar pra questão da cor que eu falei lá no início, que é, quando eu olhei no final do quadrinho, que eu coloquei as páginas em preto e branco, eu percebi que o estilo do Romitinha tava muito bem, e até fui olhar depois, ele é arte finalizado por dois caras que foram os melhores arte finalistas dele em toda a carreira, que é o Scott Hanna e o Klaus Jenson. Tudo ali tá bom, só que as cores, às vezes, elas vão para um lado muito pintado, parece que feito com um pincel, sabe? Embora eu acho que seja digital. E elas tiram peso, por exemplo. O Romitinha desenha muito bem chuva, eles fazem um efeito de chuva bem aquarelado, assim, que eu particularmente não gosto, acho que tira o peso da arte e acabou comprometendo um pouco pra mim. Se eles tivessem feito isso, por exemplo, só na dimensão Z, porque tem cenas na Terra normal antes, tem as cenas de flashback, talvez tivesse me incomodado menos. É tipo a Matrix,
comics, né, quando entra, que fica naquele filtro esverdeado, mas como é durante a revista inteira, tem algumas páginas em específico que a arte já fica um pouco mais chapada a cor e que funciona muito melhor pra mim, combina mais com a arte do Romitinha. Mas no geral não compromete, é um bom gibi, acho que se você conhece um pouco do personagem, da história dele, já dá pra você ler, como eu falei, eu não tava acompanhando tanto de cronologia, mas funciona pra mim, é uma história bem legal, faz você se importar com os personagens novos que introduz e com o que tá acontecendo com o Capitão América, com o que ele tenta fazer. Eu achei uma surpresa muito agradável e eu agradeço novamente ao Branca por ter me recomendado e eu recomendo esse gibi pra você. Se você já leu, deixa um comentário aqui o que você achou, se não, o que você tem de dúvida pra ler esse gibi. Lembrando que a gente tá aqui quase todo dia falando de gibi, de cultura pop em geral. Não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar com todos os seus amigos, deixar aquele like e até a próxima.